Irmãos a todos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Vamos ler a palavra de Deus hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, muitas vezes nós nos encontramos cansados. Estamos com sintomas do cansaço. Muitas vezes não estamos dormindo bem. Muitas vezes estamos com o nosso corpo fatigado, mesmo sem ter carregado um peso. Muitas vezes estamos ansiosos, preocupados ou com sono excessivo. Muitas vezes há uma ansiedade tremenda no nosso coração que nos desgasta. Isso são sintomas de cansaço. Nós estamos cansados, mas vamos levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Porque estamos conseguindo ainda caminhar, estamos conseguindo ainda andar, estamos conseguindo ainda fazer. Mas até que ponto, sem descansar, nós vamos conseguir fazer? Nós vamos conseguir seguir? Sabe, a gente coloca o nosso descanso em bens materiais, em prosperidade, em vida financeira, em ascendência de carreira. E isso tudo não traz o descanso que a nossa alma precisa. Muitas vezes você está cansado de tanto se ofertar, de tanto se dar e encontrar dissimulação, mentira, de encontrar gente caçoando ou de ironia, enquanto você está se ofertando. Muitas vezes, e isso te cansa, porque você está ali lutando, você está ali mostrando que quer bem, que quer fazer bem, seja para o seu filho, seja no seu relacionamento, seja no seu local de trabalho. Você está ali se ofertando, se doando. E você não encontra muitas vezes aquilo que você oferece. Nem um agradecimento, nem um obrigado. E nem o reconhecimento de outras pessoas. E nem o reconhecimento de alguém reconhecendo que está errado. Que precisa mudar isso em relação a você. Mas ainda que isso tudo te canse, sabe? Você precisa entender que há um Deus que sempre colocou o homem, depois da sua palavra, colocou o homem em prioridade. O Senhor, Ele colocou o povo, sempre buscou demonstrar que ama o seu povo, que quer bem o seu povo, que tem um projeto para a vida do seu povo. Como Ele diz na sua palavra, Jerusalém, como eu queria te aninhar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintainhos. Mas Jerusalém decidiu matar os profetas, decidiu seguir falsos profetas, falsos ensinos. E muitas vezes é isso que Deus quer. E muitas vezes é isso que você quer fazer com outras vidas. Mas aí você fica cansado. Mas há um Deus que está pronto para receber o teu cansaço, ouvir as tuas indagações, as tuas lágrimas. E às vezes você se cansa porque você ora, você busca, Deus te dá a bênção, Deus te responde. E o que você faz com essa bênção? Você valoriza, você cultiva, você preserva. Porque a bênção que Deus te dá, se não for preservada, a resposta que Deus te dá, se não for preservada, cultivada, se não for recíproco, você acaba perdendo, e nisso se fatiga, e nisso se cansa, e nisso tem que voltar tudo de novo, porque nada, se você não cultivar, se você não preservar, se você não valorizar, vai durar. Se não for recíproco, não dura. Então, Deus aqui, Ele fala que você pode ir a Ele. Se você está cansado de não ser reconhecido, de ser oprimido, de ser vituperado, de não receber aquilo que você doa, Deus te oferta tudo que você doa. Deus te dá em retribuição amor, paz, carinho, amor. Jesus veio demonstrando o tremendo amor que Deus tem pelas nossas vidas, que Ele retribui o teu cansaço, o teu esforço, e ainda assim, Ele não retribui segundo aquilo que você faz, mas por amor, por misericórdia, porque nós merecíamos a morte. Olha só, Ele nos dá além. Ele nos dá além. Jó, em determinado momento, no capítulo 3, ele ficou cansado também. Amaldiçoou a sua vida, o seu nascimento. Jeremias, ele diz:
Jeremias ele diz que amaldiçoa o dia em que ele nasceu. No capítulo 20, o dia que ele nasceu. E o homem que deu a notícia para o seu pai de que ele tinha nascido. Porque Jó foi vituperado, Jó sofreu, Jó padeceu, Jó estava cansado daquela situação. Ele via que ele não merecia, humanamente falando. Mas foi do agrado de Deus permitir isso para que nós víssemos que podemos ser fiéis, que podemos ser tementes a Deus, que Deus não nos desampare. E depois ele vai dizer, ele se amaldiçoou, mas depois ele vai dizer: antes eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos veem a tua providência, o teu amor, o teu cuidado, os teus propósitos, o teu carinho, agora os meus olhos te veem. Agora eu entendi o motivo de tudo aquilo. Jeremias, de tanto chorar, de tanto clamar ao povo, para que mudassem, que viria o juízo, que viria o inimigo, ele se cansa, ele quer desistir, ele quer parar. Mas Deus o consola, Deus o renova e faz ele insistir no seu ministério. Muitas vezes estamos assim, num ministério que estamos falando, estamos explicando, estamos nos doando, estamos cansados. Mas Deus faz você insistir hoje no seu ministério, na sua vida espiritual. Paulo vai falar em 1 Coríntios, 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio sobre a asa, pois que fomos de sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que tal que até da vida desesperamos. A gente desesperou da vida em determinado momento. Não dá mais. Mas era para que eles confiassem em Deus. Será que isso não está acontecendo para que você confie em Deus? Porque ele vai dizer: mas em nós já tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu desesperei da vida. Para mim já tinha acabado, mas era para ver que Deus pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. E muitas vezes nós estamos cansados, porque Deus quer te mostrar que Ele pode mudar e reverter tudo, contanto que você coloque o fardo, tire o fardo de você e coloque sobre Ele. Tire o peso de você e coloque sobre Ele. E peça para Ele te ensinar a valorizar o que Ele te deu. Peça para Ele te ensinar a amar. Porque muitas vezes falta você amar. Você não retribui porque não ama. Você dissimula muitas vezes porque não ama. Porque muitas vezes não sabemos o que queremos. Quando não sabemos o que queremos, nos cansamos e cansamos o outro. Muitas vezes usamos o outro apenas como um consolo, como um lugar onde em determinado momento eu posso ir ali, acabou, descansei, mas precisamos ser motivo de ânimo um para o outro, alegria um para o outro. Precisamos um ao outro olhar para nós, ser exemplo e ver: poxa, eu preciso me doar mais como ele, como ela. Eu preciso amar mais. Até Jesus cansou. Pai, se possível, suor com gotas de sangue. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Mas se for possível, passa. Porque está pesado. É pesado, está cansativo. Mas o Senhor enviou um anjo para consolar Jesus. Muitas vezes é assim: Senhor, se for possível, passa de mim essa situação, passa de mim esse problema, passa de mim isso. Mas o Senhor vai te fazer entender o propósito que Ele tem para você nisso. Sabe, até Elias cansou, foi parar numa caverna depois de ter executado milagres através das mãos de Deus. E ele vai dizer que eu morra. Eu não sou melhor que os meus pais. Mas o Senhor foi lá. Muitas vezes você vai cansar e o Senhor vai lá. Não é você que vai ao Senhor, mas o Senhor vai lá. Porque você sabe que você não tem força para ir. O Senhor foi lá e falou com Elias. O Senhor foi lá e levou pão e carne para Elias. O Senhor foi lá. O Senhor foi atrás de Pedro, que tinha cansado, que estava lá nadando nu, acabou o ministério. Mas Jesus foi lá. Em determinados momentos, que é você que vai lá. Em determinados momentos é Ele que vai até você, porque Ele sabe que você não tem forças para continuar e Ele quer te renovar. Deus dá vigor ao cansado e força ao que diz que não tem mais força, diz a palavra. Sabe, se você está cansado, se coloca diante de Deus. Se você está cansado de se sentir um zero à esquerda, de se sentir um capacho, de se sentir seja o que for, às vezes você está cansado. Mas Jesus fala: vinde a mim, encontrareis descanso, encontrareis resposta, encontrareis paz, encontrareis. Você vai me encontrar, porque o descanso está nele. Que Deus nos abençoe.